Sibéria. Níveis de radiação inexplicáveis. Temos histórias incríveis, mitos, mitologias, numa zona que é maioritariamente desabitada, inóspita e cheia de mistérios. Há quem diga que há lá uns caldeirões gigantes que são guardados por demónios, ou então há quem diga que esses caldeirões nada mais são do que ovnis que foram abatidos do céu. Se é verdade, fica incógnito. A taiga siberiana, ou as tundras siberianas, ou os pântanos siberianos, porque a Sibéria é de facto muito grande. A Sibéria vai desde o norte da Rússia até ali ao norte do Cazaquistão. Estamos a falar de mais de 100 mil quilómetros quadrados. É de facto uma área muito grande, uma área que fica sempre ali no limiar do mistério, porque não é todo visitável. Mesmo a nível de povoações, podemos dizer que não há muitas povoações. Ela é maioritariamente uma área desabitada, porque é inóspita. O nível de sobrevivência é extremamente complicado aqui nesta zona da Sibéria. Em especial, se formos ali para a zona de Yakutia, nós vamos encontrar toda uma zona complicada de habitar, mas já vamos encontrar ali algumas povoações com cerca de um máximo de 100 habitantes. Então, à medida que nós vamos andando pela Sibéria, à medida que vamos explorando toda esta zona mais complicada, esta zona mais, vamos dizer, com um nível de sobrevivência bastante baixo, nós vamos vendo bastantes árvores, vamos vendo bastante vegetação, mas esta vegetação está maioritariamente controlada ali por a neve, pelo frio. Estamos a falar de cerca de 45 graus negativos, por exemplo, quando estamos a falar, por exemplo, à noite. Há recordes de irmos até aos 60 graus negativos e, no máximo dos máximos, lá conseguimos positivar ali em alguras alturas do ano, lá conseguimos positivar com uns míseros 10 graus positivos. Mas a zona que eu lhe quero falar é de facto ali da zona de Yakutia. A zona de Yakutia, os nossos habitantes, que são poucos, yakutianos, contam-nos histórias mirabolantes do passado, histórias que são já milenares e que nos contam que existem caldeirões virados ao contrário sobre os pântanos e que são protegidos ali por alguns demónios para que os seres humanos não se aproximem. Ora, se os yakutianos assim o dizem, algumas expedições foram feitas a toda esta zona, em especial ali no século XIX e no século XX. Estas expedições, que foram ainda assim muito poucas, foram expedições que não tiveram muito sucesso, porque o nível de sobrevivência, a exigência de acesso ao local e tudo o resto iria sempre ser contra quem financiasse uma expedição deste género. Que riquezas iriam lá encontrar? Estava muito na incógnita, e se estava na incógnita, não havia muito quem financiasse tudo isto. Depois, os exploradores em si, estamos a falar também de pesquisadores, cientistas, que ali se dirigiram para saber um pouco mais, arqueólogos, por exemplo. Aquilo que eles iam encontrar era nada mais, nada menos do que perigo, do que muito mosquito, muita doença, em especial na zona fétida do pântano. A verdade é estes expedicionários, eles encontraram de facto caldeirões virados ao contrário, mas eu passo a dizer de outra forma. Eles encontraram algumas estruturas impenetráveis que estão submersas nas zonas dos pântanos. Normalmente, em cada grande pântano é encontrada uma, parecem cúpulas, vamos dizer assim, ou redomas metálicas de muito difícil acesso, mas que elas foram encontradas de facto foram, e várias. Há até alguns registros de exploradores que nos contam que nestas estruturas se podem encontrar algumas sinuosas escadarias naquelas estruturas que já estavam abertas. Bem, mas a verdade, e é essa
que nós estamos aqui a defender para lhe trazer factos. A verdade é que quem lá chegava tinha que enfrentar dificuldades e nunca estavam a contar com uma das mais incríveis dificuldades que eles iam encontrar ali, perto destas estruturas metálicas. E essa dificuldade é que eles encontraram radiação, grandes níveis de radiação, e de facto, quando os yakutianos falam de Nyurgun Butur, ou seja, um tipo de demónio que possui o ser humano que se aproxima e o destrói por dentro, o come por dentro, se calhar eles estavam-se a referir a todas as experiências que desde a antiga, sei lá, século XVI mais ou menos, há registros de que de facto as pessoas iam morrendo com queda de cabelo, vomitavam, com tonturas, náuseas e até depois toda a pele explodir. E isto tem muito a ver com ali o envenenamento por radiação. Mas não só de Nyurgun Butur é feito esta zona, ou seja, nem só Nyurgun Butur são os demónios que estão contados como defendendo estas estruturas misteriosas. Também falam de Tong Durai. Tong Durai é, vamos dizer, na visão dos yucatianos antigos, ou dos anciãos yucatianos, Tong Durai para eles era uma espécie de ser luminoso voador que era muito rápido e que destruía tudo onde tocasse. Bem, raios, relâmpagos, laser, pois não fazemos a menor ideia, se calhar eram mesmo os Tong Durai, os demónios que voavam e destruíam coisas. Mas isto é assim tão estranho? Claro que é. Não só é estranho, como não é explicável. E nós temos que saber um bocadinho mais. Os teóricos de ufologia, por exemplo, aqueles que tentam investigar o fenómeno OVNI, eles dizem-nos que estes caldeirões podem bem ser OVNIs abatidos durante uma batalha nos céus da Sibéria. Isto é estranho? É muito estranho. Porém, dentro desta estranheza, a verdade é que existem relatos estranhos já de anciães, em que diziam que as próprias nuvens estavam a disparar umas sobre as outras, ou pelo menos a atirar os tais demónios luminosos de um lado para o outro, com grandes clarões no céu. Claro que isto só pode ser mentira, porém, a verdade é que existem registros por toda a Europa de coisas e eventos deste género, ou não nos esqueçamos ali de 1483 em Nuremberg, se não estou em erro. Mas isso se calhar fica para um episódio seguinte. Vamos a factos. É com factos que nós podemos lidar. Primeiro facto, poucas são as expedições que vão àquela área, e até aqui faz sentido. É inóspita, o nível de sobrevivência é extremamente complicado, dificilmente há quem financie este género de coisas e, na verdade, as poucas expedições que houve tiveram algumas baixas, algumas mortais também, e estas baixas que foram tendo podem de alguma maneira ser desencorajadoras para quem quiser partir numa aventura deste género. Além disso, não só a locomoção, o acesso, tudo é complicado, mas também o poder estar a fazer a análise dentro de pântanos que são fétidos e extremamente perigosos de natureza. Outro facto é que a zona possui de certeza um tesouro geológico rico em material magnético. Aliás, há registros de imenso material de onde se pode extrair titânio. Portanto, estamos aqui a falar de uma zona extremamente magnética. Curiosamente, uma zona tão magnética que é uma zona de voo proibido pelo governo russo, dado que muitos dos instrumentos de voo, muitas das nossas tecnologias dos dias de hoje estão em perigo ali naquela zona porque deixam de funcionar corretamente. Os locais batizaram a zona de Vale da Morte. Não é assim tão original, mas eles estavam a tentar avisar. Àquele vale pantanoso, mais vale não ir, mais vale ficar quieto. E porquê? Fica a incógnita.
Michal Bizotes é um dos últimos aventureiros e cientistas a organizar uma expedição a toda aquela zona. E eu tenho aqui algumas partes do seu diário de bordo. Saímos para o Vale da Morte para investigar os caldeirões mitológicos que dizem que existem naquela zona. Realmente encontramos 5 caldeirões enterrados em pântanos pérfidos. Vamos chamar-lhe as cúpulas de metal. Estão submersos em pelo menos 5 metros de altura, são definitivamente metálicos e dá para andar em cima deles, sentir e ouvir o seu som bem metálico, mas é um metal estranho, porque tão depressa dá um toque suave de ter sido trabalhado de forma inteligente. Como numas pontas possui umas reentrâncias e algumas zonas mais pontudas que dará a sensação de que possa estar ali um alçapão ou uma porta. Não existe qualquer indicação de que possam ser ocos, porque com o batimento no metal não há diferenças de zona para zona. Michal Bizotes diz-nos também que 2 dos membros da equipa ficaram bastante doentes e isso fez com que eles tivessem que cancelar a expedição. Curioso, tal como eu tinha falado antes, esta equipa, que era de 3 geólogos, um astrofísico, um mecânico, um engenheiro, 3 médicos, ficou em geral com mazelas por todos os que estavam na expedição. Mazelas que estamos a falar desde as mazelas naturais de toda a zona, à sobrevivência ao frio e até dificuldades de lidar com os pântanos. Mas 2 acabam por falecer por doença de radiação ou exposição à radiação. Outro pesquisador que ali esteve com uma equipa de mais 20 investigadores, cientistas, estamos a falar do Dr. Valery Uvarov, afirma que as redomas, na opinião dele e na conclusão que todos juntos chegaram, na opinião dele, então, as redomas são silos armados que se interligam por instalações subterrâneas muito profundas e que são uma espécie de arma para proteger o planeta Terra. Estranho, certo? Principalmente quando estamos a falar de investigadores. Mas claro que estes investigadores tinham também que puxar a brasa à sua sardinha. Uma boa parte deles eram ufólogos e estavam a tentar provar que tudo aquilo era de origem extraterrestre. Bem, extraterrestre não é porque está no nosso planeta. Quem fez, ninguém sabe, porque está lá há milhares de anos. Tendo radiação ou não, pois agora isso depois é que vai contra a lógica. Se alguém conseguiu entrar, existem registros de alguns que têm as tais sinuosas escadas, porém não há registros recentes de quem tenha conseguido penetrar nestas redomas metálicas ou então até permanecer por lá muito tempo, dado o perigo de toda a situação. Segundo este doutor Valery Uvarov, esta arma, ou aquilo representa uma espécie de arma para a defesa da Terra e já tem feito as suas atividades porque estará automaticamente ativa. Então, ele fala-nos de ter sido esta arma que pulverizou o meteoro de Tunguska em 1908, o meteorito de Tchulin em 1984, o de Vitim em 2002 e mais recentemente nos céus da Rússia em 2011 com um outro meteorito forte e, claro, em 2013 o conhecidíssimo de Chelyabinsk. A verdade é que qualquer destes meteoritos chegaram de facto à Terra e têm uma coisa em comum, que é um mistério também. Qualquer um deles, depois de atravessar a atmosfera terrestre, depois de se incandescer na atmosfera terrestre, deveria ter embatido contra a Terra e até provocado bastantes danos. Estou-me a relembrar ali de 2013 o de Chelyabinsk na Rússia, que depois de atravessar toda a atmosfera e criar um clarão que está filmado em vários ângulos ali em Chelyabinsk, aquilo que aconteceu foi que ele acaba por explodir antes de chegar ao chão. E isto é paralelo a vários anteriores. Como é que nós sabemos isto? Podemos ir, por exemplo, ao mais antigo, dito aqui por Valery Uvarov, que é o de Tunguska, e este meteorito em Tunguska, ele explode no ar, e a prova disso, ele explode a metros do solo,
E a prova disso é a maneira como deixa ficar as árvores na tundra russa, como pode ver aqui. De facto, esta explosão em Tunguska é tida ou analisada como tendo o poder de 1000 bombas de Hiroshima. E a verdade é que a cratera não é uma cratera grande o suficiente para aquilo que ela deveria ser. Então, ele deve ter explodido no ar. É confuso? Eu sei que sim. Eu sei que não só é confuso, como depois é estranho ouvirmos relatos de russos que, em 2013, em Chelyabinsk, contam que viram raios coloridos a acertarem no meteoro enquanto o meteoro se aproximava da Terra. Isto é estranho, isto é muito confuso e se calhar dá-nos a entender de que este mistério vai muito além do nosso entendimento. Indo ou não além do nosso entendimento, sendo ou não uma arma para nos defender de meteoros e se calhar de extraterrestres com má índole. Uma coisa é certa, estes caldeirões, estas cúpulas, estas estruturas metálicas que lhes fui mostrando, elas existem, elas estão lá, até podem ser observadas pelo próprio Google Earth, portanto não é preciso fazermos grande mistério à volta disso ou dizer, isso não existe. Não, existe, não está, é explicado. Será que tudo isto é apenas e só uma manobra russa para esconder umas instalações secretas? Bem, teria que ser do século XVI, o que me parece bastante complicado, porque já existem registros desde o século XVI. Será que são os demónios dos yucatianos que estão ali a defender a zona? Ou então será que, algures no nosso passado, alguma civilização bem avançada criou ali uma arma para nos defender para o futuro? Bem, fica a incógnita.